Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui numa casa um pouco diferente. Viemos gravar em São Paulo para poder trazer para você conteúdos ainda mais interessantes. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que com certeza todo mundo aqui se pergunta um pouco mais sobre esse assunto, que é autismo. Você sabia que uma em cada 44 crianças devem ser diagnosticadas como portadoras de autismo? Pois é, hoje a gente vai conversar com a doutora Kelly Oliveira, ela que é pediatra e especialista em autismo. A doutora Kelly está aqui para tirar o máximo de dúvidas que a gente puder, como aquelas dúvidas que aparecem sobre qual a diferença entre autismo de nível de suporte 1, 2, Asperger existe, não existe, autismo dá mais em meninos ou em meninas? Tudo isso você fica com a gente que você descobre no episódio de hoje. Olá, Kelly, tudo bem? Olá, um prazer estar aqui, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora Kelly, por que a gente está ouvindo falar tanto de autismo? Olha, isso é algo que a gente percebe, né? E só aí uma atualização também. Hoje, a prevalência de autismo está 1 para cada 36 Uau, crianças, né? O último CDC de 2023, então é uma estatística americana, mas é onde mais tem pesquisas, né, na área de autismo. Então, se você for ver em 2000, era 1 para cada 150. Então, em um pouco mais de 20 anos, a gente teve aí um aumento significativo. E aí pensa, poxa, será que tem mais autismo? Então tem essa pergunta, né? Aumentou mesmo? Então tem várias justificativas, tem várias questões aí. Uma delas é que o autismo ele está sendo mais investigado, está sendo mais falado. As pessoas têm mais conhecimento e mais informação hoje. Então, de fato, a gente pensa assim, é aquele parente, aquele vô, tio, que no fim não falava, ou que vivia, né, aquela coisa assim, dentro de casa, ou que tinha alguma coisa que as pessoas falavam assim, era um atraso aí, era um retardo mental, era alguma coisa assim. Talvez esses casos fossem casos de autismo que até não tiveram nenhum tipo de intervenção nem tratamento. E a gente fica sem saber exatamente se realmente essas pessoas eram autistas. E isso, então, é um ponto. Estão fazendo mais diagnóstico, por mais informações, com mais estudo e ciência nisso. E o outro é que a gente tem uma mudança no DSM-5, que é o nosso manual de transtornos de doenças mentais, que abrangeu mais transtornos que antes não entravam no espectro, que agora entram. Então, antes falava assim, autismo infantil, síndrome de Asperger, por exemplo, a síndrome de Tourette. Todas essas síndromes, elas entraram dentro do que nós chamamos hoje de transtorno do espectro autista. Então, a gente abrange muitas coisas, né? Aí entra o tal do Asperger que você falou, a gente pode falar daqui a pouco sobre o que é, afinal de contas, e a síndrome de Tourette também, por exemplo, que é uma das áreas ali dentro do autismo, mas ela é como se fosse uma particularidade. Então, eu gosto de dizer que o autismo é como se fosse um grande guarda-chuva. A gente tem um guarda-chuva e dentro dele tem várias abinhas, né? Como se tivesse várias outras nuances mesmo do autismo. Por isso que fala que é um espectro e que nenhum autista é igual ao outro. Uhum. Uma coisa que eu dei uma olhada nessas estatísticas antes de ter essa conversa e percebi uma coisa. Critério de diagnóstico é sempre polêmico, né? Quando a gente está falando sobre saúde mental. Sim. Esse negócio de diagnóstico é uma coisa, assim, saúde mental é um grande... Eu tenho minhas visões particulares sobre isso, a gente pode até falar sobre isso tudo. Mas eu percebi também que no autismo tem isso. Então, por exemplo, a gente falando sobre estatística. 1 em 44, eu entendo que é no Brasil, talvez. Nos Estados Unidos é mais, 1 em 36. Não, o último CDC é do 1 para 36. O 1 Mas para 44 já mudou, foi né? de 2020, se eu não me engano. Mas na França, por exemplo, eles têm uma certa resistência em fazer diagnóstico. Os critérios de diagnósticos em geral na França, pelo que eu entendo, para todas as doenças mentais, eu acho que eles são mais conservadores, mais resistentes, eu acho. Enfim, mas assim, esses critérios, eles são consensuais ou não? Como é que funciona? Os critérios diagnósticos, a gente usa o DSM, né? No caso, DSM. todo o mundo, não é só o Brasil, Estados Unidos, é o nosso manual, né? Eu falo que é a Bíblia dos Transtornos Mentais. A gente também usa o CID, né? O CID no Brasil, por exemplo, ele ia adotar esse ano para o CID-11, que é mais atualizado, porque o CID-10,
que também a classificação internacional de doenças, também em todo o mundo, usa a mesma classificação, ainda está separado. Então, por exemplo, autismo infantil, a F84.0. Aí o outro, síndrome de Asperger, é outra sigla. No CID-11, não, já é uma classificação que abrange todos. Né? Então, são classificações internacionais. O que talvez acontece são questões culturais. Né? Então, isso é influenciado, não tem como. Nós somos influenciados pela cultura. Claro. Então, como eu falei, nos Estados Unidos estuda-se muito. Talvez é o país que realmente mais estuda, mais tem pesquisa científica na área. Não tanto quanto aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem, mas não tem tanta pesquisa. França, aí entra outras questões. Mas nos Estados Unidos a gente consegue ter mais precisão porque eles fazem pesquisa de tudo. Eles têm estatística de tudo. Não, porque eles gostam de uma estatística. É isso. Mas é isso. Mas assim, o critério deve ser seguido. Sim, claro. E no sentido de vai ser o mesmo aqui, vai ser o mesmo nos Estados Unidos. Tanto que quando eu faço um laudo, por exemplo, de autismo, eu tenho pacientes de fora do país. Então, eu tenho pacientes da Áustria, Portugal, Alemanha, tem pacientes dos Estados Unidos. E eu faço o diagnóstico baseado nos critérios. E aí a gente faz o laudo, coloca lá os critérios, faz as justificativas. E quais são esses critérios? Então, a gente usa para o autismo o que a gente tem assim de mais importante, né? Que são, é considerado você tem que ter déficit de comunicação e interação social. Então, dentro da comunicação, a criança pode ter, a criança ou o adolescente, ou teve na infância, né? A gente considera aqui. Se for fazer o diagnóstico adulto, você tem que considerar que esses transtornos ou esses sintomas vieram da infância. Que a criança teve um atraso de fala, ou então não consegue ter uma comunicação adequada, ou foi falar com 4 anos, foi falar mais tarde, mas depois falou, né? Esse foi o diagnóstico mais tardio, mas é uma dificuldade na comunicação, né? E na interação social. Então, as relações sociais, né? Então, a criança não consegue fazer o contato visual, ou um contato visual diminuído. Ela tem uma dificuldade em estar em grupo, em saber como agir. Então, e a falta de interesse mesmo. Então, aquela criança que chega, né, parece estar no mundinho dela, literalmente, tem mais interesse por objetos do que por pessoas. Então, ela não consegue interagir. Chega aqui, o que a gente faz chega, né? Fala oi, tudo bem. Então, tem um comportamento de não olhar pro adulto ou pra criança, não ter uma iniciação de conversa. Aí realmente ler lá o manual, assim, no sentido de pegar os critérios e interpretar. A interpretação, é lógico que tem uma forma, mas tem inúmeras interpretações. No autismo em meninas ele é um pouquinho mais sutil, por exemplo. Eu acho que a gente pode até entrar nesse assunto, sabe, doutora? Porque é uma dúvida muito frequente, a gente escuta muito falar sobre isso. Eu, por exemplo, eu venho de uma carreira escolar, eu trabalhei durante 15 anos em escola, e sempre, a gente sempre ouvia, né, dentro de escola a gente escuta muito que o autismo de menina é muito diferente. Só que a gente sabe que no final do dia é exatamente o que você estava falando, é um grande guarda-chuva e cada caso é um caso. Você pode contar pra gente um pouquinho dessa diferença, de como a gente consegue perceber ali no dia a dia? Claro, então assim, em meninos, né, aí só para vocês entenderem a estatística em relação a meninos e meninas, a gente tem uma menina diagnosticada autista para cada 4 meninos. Então, a gente tem menos meninas, no caso, autistas. Mas, na vida adulta, isso tende a ficar 1 para 2, né? 1 para 1 até, enfim, mas 1 para 2. Né? Então, o que a gente sabe? Que tem meninas passando embaixo do nosso radar. Tem meninas que não são diagnosticadas, que passam desapercebido, por N motivos. Né? Então, a gente tem déficit de comunicação e interação social, tem os interesses repetitivos e restritos, que é aquela coisa de hiperfoco, ou querer fazer sempre a mesma coisa, padrões ritualísticos, né, na rotina, então sempre fazer da mesma coisa, da mesma forma, estereotipias, que movimentos repetitivos, né, então movimentos para a pessoa se autorregular, tem alteração sensorial, mas tudo isso
pensa numa perspectiva feminina, Uhum. né? A gente entende que o cérebro, ele é diferente. O cérebro feminino é diferente do cérebro masculino. Naturalmente, né? Eu tô dizendo assim, se a gente for estudar Uhum. a fundo, é diferente. E no autista não seria diferente em relação a isso. Também tem essas particularidades. E aí, no feminino, a gente tem uma propensão maior ao social. Então, a mulher, né? A gente sabe que mulher fala. Sim. Adora. A gente sabe que mulher adora um papo. Mas, assim, tem uma propensão maior ao social. Tem até uma necessidade de interagir mais. Então, os sintomas tendem a ser mais sutis. Ela olha, mas ela olha menos. Ela é tida como aquela menininha que é tímida. Ela não fala com ninguém, mas ela é tímida, ela é assim mesmo, ela sempre foi assim. Sempre foi no canto dela. Ela nunca quis ter amigos ou poucos amigos. E isso também é algo que é socialmente, culturalmente Sim. aceito. Então, pro menino, é estranho. Ele não tá em turma, não tá lá brincando e tal. Pra menina, não. Se ela fica o dia inteiro brincando com a boneca dela lá, no cantinho dela, tá tudo bem. A Né? gente tem, a gente E vê... a gente passa desapercebido. Passa, né? Passa Pode passar. passa pelo radar. Porque é isso, exatamente. É muito comum a gente ver os meninos desde muito pequenos brincando em grupo, jogando bola, chutando bola um pro Isso. outro. Pega o carrinho, joga o carrinho um pro outro. E aquela coisa corporal. Então tem toda aquela brincadeira corporal que é culturalmente ensinada. E as meninas, elas são também culturalmente ensinadas a ficar sentada, brincando com a boneca. Então, muitas vezes, essas meninas... Elas estão brincando de forma paralela, elas não estão brincando juntas. Isso, exatamente. Né? Então, às vezes elas estão dentro da turma, mas não estão brincando efetivamente, estão ali. A gente fala que elas ficam meio que borboleteando, então elas vão de lugar em lugar, vão pousa aqui, aí faz um pouquinho, pousa aqui, mas não tem uma interação de qualidade. Quando você vê, é uma interação pobre, ou ela brinca de empurrar, ou não conversa, ou só chega perto da risada assim e não... Né? Dependendo da idade, a gente sabe que não seria só isso. E uma coisa que é interessante também é o hiperfoco. Por exemplo, você vê muito menina, carrinho, fica lá enfileirando os carrinhos, fica lá sempre brincando do mesmo jeito, dinossauro, tudo bem. Menino gosta de carrinho de dinossauro, mas é aquela coisa sempre do mesmo jeito, né? E a gente começa a suspeitar mais rapidamente. O menino também tende a ser mais expansivo. Então, aquele menino que causa no sentido de grita, se morde, bate, né, se machuca, bate nos outros, fica correndo, né, em volta da mesa, assim, por motivos, né, de movimentos repetitivos. Corre, fica fazendo esse mesmo movimento. Ou fica fazendo o mesmo barulho. Já a menina, não necessariamente pode, obviamente, a menina ter isso, pode. Mas se os sintomas são mais sutis, a gente pensa o quê? Ela vai ficar brincando ali de boneca. E não é uma brincadeira, às vezes, funcional, que ela tá contando a historinha, tá dando comidinha, tá inventando que a mamãe e a filhinha, não sei. Não, ela põe a roupa e tira a roupa da boneca 500 vezes no dia e ela só faz isso. Põe e tira a roupa, enfileira as bonequinhas, ou fica lá com as bonequinhas tudo junto. Ou ama bichinho de pelúcia, eu falo até de casos de pacientes mesmo, né? Que, eu hiperfoco em bichinho de pelúcia. Gente, tá, tudo bem, menina gosta de bichinho de pelúcia, menina gosta de boneca LOL, sei lá. Tem 100 bonecos, só quer falar nisso, só brinca com isso. Ou até mais velho, assim, um interesse que culturalmente aceito. Leitura, hiperfoco em livros. Poxa, legal hiperfoco em livros, né? Mas assim, se foge daquilo ou do assunto que ela gosta de estudar, aí também já não tem interesse, não quer nem conversar com as pessoas. Tem uma coisa que, falando de cultura também, né? Esse jeito, ele às vezes não é bem aceito, né? Ele bate, ele tal, enfim, às vezes o autista é visto como grosso, como inconveniente, né? Então, essa é difícil a gente lidar, as pessoas... Porque às vezes tem também diagnósticos errados, assim, né? TOD, por exemplo, né? Uma criança que... Teve até uma polêmica, né, recente, o pessoal, não sei se vocês viram na rede social, mas teve a questão de TOD, falando que TOD não existe, que TOD é birra, é falta de inteligência emocional dos pais, enfim, falta de limite. Sei. É complexo, né? Hoje questiona-se na sociedade científica o diagnóstico de TOD. TOD é transtorno positivo desafiador, que é a pessoa ter esse embate, muita raiva, violência. Não aceita autoridade. Não aceita autoridade e tal. A gente sabe que nós estamos numa era, numa geração que de fato está muito difícil.
né? E você diferenciar o joio do trigo é complexo. Né? Então, as crianças estão com excesso de tela, estão sem limite nenhum, né? Os pais estão alheios, e tem N coisas que a gente poderia falar. É isso que eu ia falar, a gente pode passar o resto do dia. Esse episódio vai durar 4 horas, pessoal, fiquem com a gente. Não e só que tem critérios também específicos, realmente existe é uma linha tênue, mas assim, é algo assim que você percebe, poxa, isso está fora do normal. Só que o tratamento é comportamental, né, puramente. Então, assim, você tem que trabalhar inteligência emocional, dinâmica familiar, tirar essas crianças das telas, que eu falo, vai beneficiar todo mundo, né? Qualquer criança, jovem, adolescente, enfim, vai ser beneficiado. Então, pode estar com uma comorbidade em relação a outros, né? Há quem questione e fala assim, olha, só existe como comorbidade, não existe como um diagnóstico. Mas aí a gente ainda tem que esperar os próximos DSMs serem lançados para a gente poder falar, poxa, TOD vai continuar ou vai sair da classificação? Mas aí ele entra com uma comorbidade. Então, por exemplo, o paciente pode ser TDAH e ter o TOD. TEA e TOD. E me conta uma coisa, doutora, falando em comorbidades. TEA tá geralmente associado com outras comorbidades? Porque a gente escuta muito, né, a questão do TEA, TDAH, do TEA, TOD, ou, enfim, outras depressão, questões. ansiedade. Depressão, ansiedade para os mais velhos. Mental. Sim, não, absolutamente. Também existe até quem diga que assim, não tem como você ser autista e não ter nenhuma comorbidade ao longo da sua vida. Né? Então, em algum momento, você vai ter um distúrbio de sono, uma seletividade alimentar, aí depois, enfim, pode ser que resolva, né, isso ao longo dos anos também, aí depois vai ter uma ansiedade, depressão, mas a gente sabe que essas doenças mentais, elas estão muito relacionadas, né? Então, por exemplo, o TDAH é muito, muito comum, tá? Ali, junto com o TEA. Né? Então, ao longo do tempo, a gente precisa também trabalhar. Porque, às vezes, a gente faz só o diagnóstico, ou faz o diagnóstico de TEA, mas a gente tem que trabalhar as outras questões, né? E fora outros diagnósticos, como superdotação, outras habilidades. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Tem esse é um dos assuntos que eu gosto, inclusive porque eu fui diagnosticado com superdotação tem 1 ano, tenho 40 anos de idade, passei 40 anos sem... E aí, várias fichas caíram pra mim e tal. E é engraçado, às vezes, quando eu falo isso, você fala, mas você é autista também? No imaginário, tem essa coisa. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Porque, assim, o que eu entendo as pessoas descobrem as duas coisas ao mesmo tempo porque elas vão para descobrir se são autistas ou não, por conta das manifestações. Não, divergência, né? Não se sente muito adaptado ao mundo, não incluso, enfim, aquelas angústias e sensações que a gente tem às vezes. Mas existe tem mais autistas, mais superdotados autistas ou não tem nada a ver? Não, assim, o que a gente sabe é mais ou menos em torno de 5% da população é superdotada. Tem altas habilidades, né? É um tema, inclusive, que eu gosto bastante. E a gente vai ter que marcar outro podcast. É demais. Eu também. Mas, assim, não necessariamente o autista, na verdade, a minoria autista vai ter esse QI. O que acontece hoje? A gente remonceia muito, né? No caso, a mídia, né? Óbvio, hoje, eu acho que com muito mais informação e conhecimento, a gente mostra o lado difícil, né? Porque tem os níveis de suporte que a gente pode falar, mas a maioria dos autistas não vai ser superdotado, não vai ser um nível de inteligência e tal, como a gente vê nos filmes, nas séries, né? Óbvio que teve grandes personalidades, e essas personalidades autistas, elas se destacam, porque a gente fala, caramba... o Rain Man, né? Ficou famoso. O filme, o Rain Man, próprias personalidades, o Temple Grandin, que revolucionou a agropecuária, né, no mundo, até... O Elon Musk, que vira e mexe, dá umas... né, Ele deixa muito claro, ele gosta de deixar muito claro essa característica neurodivergente dele, né? Que é realmente essa questão, não tô nem aí porque eu estou pensando, exato. Entendeu? Mas, de fato, ele é uma personalidade muito atual, que vira e mexe, o pessoal fala ali dele, né, em relação ao universo autista. E tem outros, Good Doctor, tem várias séries que saíram recentes falando de superdotação e autismo. Né? Por quê? Porque aí você tem as características do autismo, você tem a rigidez cognitiva, você tem
as estereotipias, às vezes um toque, aquela mania, o que você tem que fazer sempre, as questões de socialização, dificuldade de socialização, até o que você fala, né, da falta de noção, entre aspas, mas é justamente a pessoa ela não saber a nuance do comportamento social, como que eu preciso me importar diante das pessoas. Só que existe, sim, pessoas que são só superdotadas e não têm o espectro, ou não têm outros transtornos, só a superdotação. Em torno de 14%, mais ou menos, é que vai ser dupla excepcionalidade. Então, autismo e superdotação. Que é o que hoje a gente classifica como nível 1 de suporte. Então, não separa o nível 1 de suporte, que não é superdotado, do nível 1 de suporte que é superdotado. Se você colocar assim, nível 1 de suporte. Mas você pode falar nível 1 de suporte com inteligência, ou superdotação. Legal. Isso é uma classificação diferente, é isso? O nível, o nível 1 de suporte é diferente de nível 1 de suporte com superdotação? É diferente, porque o nível 1 de suporte ele não vai ter superdotação. Sim. Aí ele é só autista nível 1, ou seja, é um autista funcional, que consegue... tem algumas questões emocionais e tal, mas ele precisa de um mínimo suporte ali para ter a vida dele, mas ele consegue ter a vida normal, vamos dizer assim, Se você puder falar um pouco mais sobre esses níveis de suporte, eu acho que seria interessante para as pessoas entenderem o que é isso, como quais são as diferenças. Eu acho que é bem importante, porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas falando, eu sou autista nível 1, ou meu filho é autista nível 2. E é difícil para quem é leigo, né, e tá assistindo a gente entender isso. Eu acho que é interessante a gente falar, até pra gente desmistificar muitas coisas e a gente trazer clareza para esse assunto para todo mundo que tá ouvindo. Então, a gente hoje tem essa classificação de níveis de suporte. Então, não se fala, é autismo leve, moderado ou grave, né? Aí tem gente que vira e mexe e fala, é leve, não sei o quê. Mas, assim, não significa, assim, que a pessoa também tá errada. Às vezes ela fala isso porque ela não tem o conhecimento. E aí vem um monte de gente e fala, mas não é assim que fala, tal. Porque dentro da comunidade autista, eu falo que você entra num mundo, né? E as pessoas estudam muito, elas entendem muito daquele assunto. Mas quem acabou de descobrir o diagnóstico, quem começou a entender as coisas agora, acaba falando isso e popularmente fala-se. Mas a classificação correta é nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 precisa de um mínimo suporte, então é aquele autista funcional, que trabalha, tem emprego, muitas vezes tem família, enfim, né? E aquele adulto, possivelmente que vai ser diagnosticado depois, quando descobre o diagnóstico do filho. Né? Então fala, nossa, mas eu também sou assim. Eu adoro esses papos no consultório, mas é desse jeito. Você fala, você tá fazendo lá o diagnóstico, ou conversando com a mãe, ou com o pai ali, perguntando as coisas da criança. E o pai fala, não, mas eu também sou assim. Mas eu também era assim. Mas a minha mãe dizia que eu era assim quando era criança. E eu falo assim, então... Aí eu só fico pensando, gente... Então você quer que eu faça o seu diagnóstico também? O seu ou da criança? É diferente, a gente tem que fazer separado, junto não dá. E aí eu falo, olha, o autismo ele tem uma base genética muito forte. Então, a gente acaba realmente fazendo o diagnóstico dos pais, ou do pai, ou da mãe, enfim. E aí aquele autista funcional, que é onde a gente quer chegar, né? É óbvio que quando você tem uma base genética muito forte, ou um autismo que de fato ele compromete muito e tem N fatores, pode ter deficiência intelectual junto e outras coisas, a gente não consegue, muitas vezes, um nível 3, você fala, poxa, um nível 3, que é um máximo de suporte, um suporte muito grande à vida. Então, uma criança, ou às vezes um adulto, que não pode morar sozinho, ele precisa fazer, precisa de cuidados de higiene, ele não fala, então ele é não verbal, ele vai precisar de suporte para comer, ou um suporte ali para ter as atividades dele. Ele tem quase uma completa dependência. O nível 2, ele tem aí algumas coisas que são bem... um nível de suporte moderado, mas... Por exemplo, muitas questões emocionais, tem as estereotipias, mas consegue ainda ter um pouco ali de funcionalidade. Então, hoje tem até alguns autistas e algumas autistas que são nível 2, que estão ali divulgando, né, nas redes sociais, mas vira e mexe você vê que existe um sofrimento muito grande, né? Vira e mexe precisa internar, a depressão, a ansiedade, enfim.
E aí tem aquela coisa de quem diga, porque nível 1 não sofre nada, e porque quem sofre é o nível 3, né? Quem sofre é a mãe do nível 3. E aí fica naquela briga, assim, de que, o nível 1, né? Mas, não, eu acho que cada um tem as suas questões, as suas particularidades. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, e aí, e uma intervenção precoce, o que eu falo para os pais? Quanto mais cedo a gente intervém, quanto mais cedo a gente consegue trazer, né, uma intervenção adequada para aquela criança, o melhor prognóstico ela vai ter. E eu falo que o meu sonho é isso, é que as crianças façam um diagnóstico muito cedo, falo cedo mesmo, antes dos 2 anos, até, se possível, intervenção antes de 1 ano. Já tem casos, né, de bebês que eu acompanho que fazem intervenção antes de 1 ano. E você vê os sintomas, assim, quase que sumirem, porque eu já vi criança nível 3 que foi para nível 1. Caramba. Entendeu? E você poder dar essa oportunidade para essa criança, entende? Claro. É absurdo. Ou seja, então tem como regredir os sintomas, tem como ter uma vida melhor. Sim, com a intervenção hoje, por isso que eu falo, os primeiros anos são muito importantes. Porque você fazer uma intervenção com uma criança de 5 anos, você começar a fazer a intervenção com 5, é uma coisa. Você começar a fazer a intervenção com uma criança de 2 é outra. Uma criança de 1 é outra. Entendeu? Faz muita diferença mesmo. A gente está falando de modelagem, de neuroplasticidade do cérebro ali, que está aprendendo e ao mesmo tempo já mudando. E a gente vê assim, nítido. Tanto que alguns, você não faz o diagnóstico. Né? Até tem uma história da minha filha, que também foi como eu entrei nesse universo, mas assim, antes de 1 aninho é difícil você fazer um diagnóstico, na verdade. Você infere, às vezes é um paciente de risco, que tem um irmão autista ou algum parente e tal, a mãe já de olho ali, começa as intervenções muito cedo, com 2, 3 meses. Eu conheci mãe que começou a intervenção com 3 meses de vida, 4, e eu falei, olha, você tá no melhor dos mundos, que eu falo, você até me arrepia, porque ao mesmo tempo que tinha o déficit, ou começava a ter, já fazia a intervenção, já alcançava. Então era assim, não tinha perda, sabe? Quase. E aí, você vai chegar nos 2 anos, você pode não fazer o diagnóstico, porque você conseguiu alcançar. Eu queria enfatizar uma coisa que é importante as pessoas entenderem isso. Qualquer neurodivergência tem muita dificuldade de adaptação numa sociedade neurotípica. Isso é óbvio. Né? Então, assim, é importante que essas pessoas sejam acolhidas, sejam tratadas, sejam, né, que elas recebam o que elas precisam para tentarem se adaptar o máximo possível, mas também para serem aceitas o máximo possível, né? Com as suas diferenças, com as suas divergências. A gente é uma escola de autoconhecimento, né? Somos psicanalistas e tal. E a gente fala muito disso, né? Para que as pessoas se aceitem como são e que a gente aceite uns os outros como somos e tal. Isso eu acho que isso é bem importante, assim. A inclusão, a gente tá muito longe, né? De fato, dela de fato acontecer. Né? E eu não acho que o Brasil tá muito longe, ou que é absurdamente diferente nos outros lugares. Não é. Não é porque, como eu falei, eu tenho pacientes de outros países e, gente, são as mesmas dificuldades. Você fala, nossa, Estados Unidos, país de primeiro mundo, tal. Não é. É muito complicado. Lá, por exemplo, depois de uma certa idade, vai pra escola. E lá, a escola é meio que cuida dessa parte. Não é a saúde, é meio que a educação que fica com essa parte do estímulo, do autismo, né? Da intervenção e tal. E, bom, a gente tem a questão dos problemas de plano de saúde nos Estados Unidos, vocês sabem. Mas, quando você tem dinheiro, e aqui acontece a mesma coisa, você consegue promover um bom tratamento e tal. Mas quando não tem, você fica à mercê, né, da saúde pública, ou no caso, na educação. E lá, por exemplo, eu tenho uma mãe que a criança, ela falou, Kelly, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu fazia o diagnóstico, e eu pedia para fazer o diagnóstico do meu filho, porque aí faz investigação, faz tudo, e fechava. Só que aí meu filho, eu sabia que ele ia ficar meio que à parte da sociedade, porque lá é assim, eles separam, aí tem a sala lá, que é da educação especial, e as crianças ficam lá. Separado da sala dos neurotipos. Eu falo, gente, que tipo de inclusão é essa, né? Não é uma nenhuma inclusão inclusão. Uma inclusão que separa, né?
E aí é tudo no mesmo lugar, é tudo isso assim, escola pública, enfim, né? Tô falando dos Estados Unidos, escola pública, mas nesse nível de que a mesma criança, que é nível 3, a gente sabe, tudo bem, precisa do suporte tanto quanto a outra, mas que não verbal, que fica correndo na sala, batendo na cabeça, por exemplo, e a outra criança que é verbal, que fala que tem a possibilidade, é óbvio que a outra tem também, mas assim, que tem uma possibilidade de estar na outra sala e ter o aprendizado, ela fica nessa. Então, a gente está muito longe. E aqui, difícil. Nossa, eu posso contar vários desafios que eu tenho no consultório. Não, e é por isso que a gente tem que falar mais sobre Eu isso. posso contar vários que tem na escola. Na escola, Eu acho que a gente mas pode... no consultório, assim, que eu tive no consultório que a gente teve que ir de frente na escola. Eu tive que fazer laudo ou pedido para a escola para, por exemplo, ter uma adaptação de prova para um paciente meu que tem aí 11 anos e muita ansiedade. Então, é o nível 1, mas assim, um quadro de muita ansiedade, dificuldade. Então, você vai lá, você faz a interpretação, né, do português e a gente é literal, né? No caso, o autismo é literal. Então, ele vai ler, ele vai responder o que é perguntado, mas você tem que fazer uma interpretação de texto. E aí não tem adaptação, por exemplo. Sim. Aí tive que pedir, a gente tá nessa briga. Eu acho que a educação, ela tá caminhando, assim, em passos lentos, né? Em relação à inclusão. A gente... mas assim, né? Vamos lá. Educadores, não briguem comigo. Eu amo vocês, eu também sou. Mas... E a gente sabe os desafios que os professores têm. Sim, é isso. Eu sei. E eu acho que nos últimos anos isso tem sido muito mais falado. Tem se buscado muito mais aprender sobre isso, né? E eu digo isso como educadora mesmo. Eu me formei em pedagogia no ano de 2000 e... Deixa pra lá. 2000 e começo do 2000. Bem começo ali do 2000. Eu não tive nenhuma matéria, de toda a minha grade, que falasse sobre inclusão. Eu tive uma matéria que falava de Libra, eu tive uma matéria que falava sobre Braille. Altas habilidades você estudou ou não? O que é altas habilidades? Você tá maluco? Altas habilidades? Isso aí nem existia na minha época. Imagina, né? Então, assim, você pensa... Mas já era nascido, já existia. Não, então, a questão... Você já tinha nascido, então já Será que tinha. tinha nascido? Não sei. Ah, de catar. Então, assim, se a gente parar pra pensar, a gente tá falando de uma transformação em 20 anos em que não estava na grade universitária de uma pessoa que fazia pedagogia falar sobre inclusão. Então, a gente falava do quê? A gente falava de cego e surdo. Tipo, como se tudo se resumisse a isso. Não, e assim, Mudou demais. eu sofri muito na escola. Normalmente o superdotado sofre Sofre, mesmo. é o que mais sofre. Não, e todo mundo que visse, não achava que eu estava sofrendo, porque eu como eu conseguia perceber as coisas que estavam acontecendo, eu me incluía fazer um esforço imenso para me incluir ali. E aí eu passei a escola inteira, e eu faço terapia desde os 17 anos, sou super a favor de terapia. Façam. Desde os 17 anos, tenho 40. Ninguém percebeu, até um abençoado psicanalista que percebeu há 2 anos atrás. E como você disse, se eu tivesse sofrido intervenção desde que eu era criança, nossa, a minha vida teria sido muito, muito menos difícil. E eu quero muito, eu vou enfatizar isso muito ainda. Eu acho esse nome superdotação errado, porque ele foca numa parte que como se fosse uma bênção, né? É uma neurodivergência muito complicada, muito difícil, tem muita coisa envolvida aí, que dificulta a vida, tem muita comorbidade. Eu tenho alguns pacientes, e a gente estava inclusive conversando ontem, a mãe me mandando questões emocionais, né? Porque você elabora as emoções de uma maneira muito intensa. Tem várias áreas, né? A superdotação e altas habilidades, não é só a inteligência cognitiva, e aí, por isso que a gente está falando também, mas dentro do nível 1 de suporte, você pode ter superdotação, que é a parte, né? Não é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, ela precisa ter uma abordagem individualizada. Enfim, mas aí você entra com questões emocionais muito elaboradas, às vezes essas habilidades, né? Essas habilidades que... matemática, enfim, até uma facilidade que vira tédio, né, dentro da escola. Facilmente vira um tédio. E aí a pessoa parece que é burra ou faz de propósito para não... E depois que ter um desafio a mais. Para poder ser incluída. Não, de verdade, às vezes erra de propósito para, né, ser incluída. Exatamente. Então, tem Vai até mal um na podcast que eu gravei recente também falando sobre isso. E aí você trabalhar essas coisas ou entender
como ajudar essa pessoa, né? Às vezes acelerando de série, porque tem coisas que dá para fazer, acelerar de série. Eu lembro Dá pra colocar desafios diferentes. De isso. Eu lembro que eu escondia minhas notas das provas, principalmente em matéria que as pessoas tinham mais dificuldade, eu escondia. Não deixava as pessoas verem minha nota, assim. Eu não errava, não, mas eu escondia, não deixava ninguém. Eu tinha facilidade pra... Mas é porque você entendia a parte social da coisa, sim, né? sim. Quando a gente pega uma pessoa que tá dentro do TEA, que tem uma quando tem dupla dificuldade... excepcionalidade, é bem mais Nossa, complexo, imagino. né? Lógico. Porque daí Deus tem me essa livre. questão de não entender essa parte social da coisa e não entender por quê. Ué, por que tá que eu todo tenho mundo me escolha? olhando estranho porque eu tirei 10 de novo? Sim. Né? Não entender e nem querer também, né? Exato. Porque não tem essa propensão pro social. né? Eu queria voltar numa coisa muito importante, que são a questão das telas. Claro. As Bem importante. telas causam autismo, elas promovem, facilita os sintomas. Como é que isso está sendo visto hoje? A gente não consegue hoje, com o que nós temos hoje, né? Ciência, estudos, artigos científicos, enfim, ter uma correlação de causalidade. O que significa isso? Então, a gente não consegue dizer que as telas causam autismo, né? No sentido de causalidade. O autismo, eu gosto muito de uma comparação que a gente usa, que é a comparação do copo, que foi até usada no hospital do Canadá, o Sick Children's Hospital, que eles falam assim, a gente tem um copo, né? E a gente tem algumas bolinhas que a gente coloca dentro desse copo. E aí, algumas bolinhas são maiores, outras são menores, coloridas e tal. E tem o tamanho do copo também. Então, por exemplo, o menino e a menina tem um copo maior. E o menino tem um copo menor, em tese. Aqui, a bordinha, então você vai colocando bolinhas e esse copo vai enchendo, certo? A hora que transborda ou passa desse limiar do copo, você tem o espectro. Então, transbordou, passou, espectro autista. Não passou, não é o espectro, mas tem ali. Então, por isso que a gente tem pais que não são autistas e os cujos filhos são autistas. Eles trazem o quê? Uma carga genética herdada e que foi passada para o filho e ali o filho, por exemplo, somou aquelas cargas genéticas, outros fatores ambientais e aquele copo transbordou. Por que a menina o copo é maior? E de fato isso acontece. Ela precisa de uma carga genética, ela precisa de uma mutação, enfim, um fator genético maior para ser considerada. Então, normalmente e a gente fala isso de hereditariedade, mas quando a menina é autista, a gente sabe que a carga genética é maior, entendeu? Só que o que a gente sabe? A genética é muito importante, certo? 80%, 90% ali tem um fator genético envolvido. É igual a cor do olho, é igual a cor do cabelo, é igual... né? Não, um gene, que não são... É um único gene que você fala, esse aqui, recessivo dominante, azão azingo, não. Ele é multifatorial, tem vários genes, cada vez mais a gente está estudando isso, né? A genética, para entender quais genes são mais relacionados, mas tem inúmeros. E se combinam, enfim. Então, acaba... É complexo, né? Mas, assim, a carga genética é muito importante. E aí, é como se essa bolinha fosse a bolinha maior do copo. Quais são as outras bolinhas? No caso, a gente tem fatores ambientais. Mas que fatores? Principalmente relacionados ao útero, né? Ambiente intraútero. Então, por exemplo, medicações, doenças que a mãe teve durante a gestação. A gente fala de alguns pesticidas, exposição a alguns pesticidas ali que a mãe teve exposição durante a gravidez. Algumas medicações assim, que são mais conhecidas, né? O que mais tem evidência, por exemplo, o ácido valproico, que é usado para medicamento de epilepsia. Então, tem que, se a mãe faz uso, o ideal é retirar ou fazer uma substituição, né? Usar outro. Então, entra esses fatores menores. Aí, no caso, você fala da tela. A tela, o que ela faz, né? Tem vários estudos já muito interessantes que falam que a tela pode ser um gatilho. Então, é diferente de causalidade, sabe? É um fator associado.
Aí entra naquela coisa de análise científica, né? Mas não é causa, mas é um fator associado e que pode sim agravar. Então, é como se fosse um gatilho. A criança com exposição a telas muito cedo, um número muito grande de horas. A gente teve, eu falo que, entre aspas, um experimento, né, na pandemia, que todas as crianças tiveram isso. As consequências dessa geração que nasceu nesse contexto de tela e tal, a gente vai ver daqui 20 anos. Mas a gente sabe que tem lesão cerebral. E lesão cerebral com alteração cognitiva, com prejuízo. E não é só curto prazo. Então, alguns estudos mostram de eletroencefalograma, assim, estudos grandes, assim, de grandes revistas, assim, JAMA e outros, que você tem lesão cerebral. Então, compararam uma criança que teve exposição à tela com 1 aninho ou 6 meses, depois aos 9 anos, ainda tinha aquele achado, sabe? Então, é muito sério. Resumindo, é muito sério. É um problema complexo, mundial, porque, assim, pro autista, isso é veneno, né? Se você for pensar. Não tô dizendo, óbvio, você tem que saber usar... vamos usar para comunicação alternativa. Sim, que é super importante. Tá, mas, assim, uma exposição a telas ao Léo sem nenhuma função, isso é muito prejudicial. Se para criança neurotípica e a gente sabe que quiçá para uma criança com transtorno. Eu acho... Né? É absurdamente prejudicial. Acho que a gente já tem tanta evidência, né, sobre o problema do uso da tela. Tanta evidência. E cada vez mais, né? E a gente tem evidência em crianças que são neurotípicas. Então, assim, por que a gente continua expondo, sabe? Eu acho que, assim, não, eu acho que a gente já saiu daquele assunto comum de, pode ser que cause. Não, a gente já sabe que causa. Exato. Então, assim, a gente já parte do princípio de que a tela, ela não é benéfica pra ninguém, inclusive não é benéfica pra gente. E assim, cientificamente, e falando nível lá do neurotransmissor, a tela, no geral, os programas, as redes sociais, os desenhos das crianças, eles são projetados para viciar. E a gente tem lá o nosso neurotransmissor, que o pessoal, né, que a gente gosta, que é a dopamina. Maravilhosa. Que é o neurotransmissor ali do prazer, ela é liberado quando a gente tem prazer e tal. E a dopamina, eu falo que isso aqui é uma liberação de dopamina todo o tempo. Então, você tem os desenhos que mudam, colorido e não sei o quê, e chama atenção pra criança, pro adulto, aquela rede social que você faz assim e o negócio aparece e vai assim, rodando você passa e é infinito, horas. O fundo infinito, né? O fundo infinito sim, mas tipo, sempre tá lá, aparecendo todo momento. E aí você vai alimentando o seu cérebro. A dopamina, você tem uma dependência, uma tolerância e uma dependência, ou seja, você precisa de cada vez doses maiores de dopamina para ter a mesma sensação. E a dependência mesmo de tecnologia, inclusive já existe CID de dependência de tecnológicos, né? E atua como droga. Então, é como se fosse uma droga. É como se fosse um vício em açúcar, em doce. O doce também faz isso. É como se fosse um vício em alguma droga, como cocaína, como crack. Nesse nível, né? Nesse nível. As pessoas têm que entender a diferença dessas mídias, porque antes você pegava a televisão, tinha 5 canais, você zapeava lá. E nunca tinha nada. Que tinha, e aí você não queria... A chance de você achar algo que te interessava era de 10%, né? Não, e tinha um horário, por exemplo, as crianças, né? A gente tinha um horário que passava desenho. Se você perdesse aquele horário, azar o seu. É só amanhã. E o tipo do desenho também era diferente. Também era diferente. As cores, tudo era um pouquinho mais ameno, as cenas eram mais lentas. Então, a gente pega desenhos de 20 anos atrás, gente, são totalmente diferentes do de hoje. E é engraçado, assim, parece contraintuitivo, né? Mas aí hoje, quando você pega o celular, você só vai ver coisa que você gosta e que vai te viciar. Isso é o algoritmo. Parece bom, mas isso não é bom. Uma dopamina de qualidade é aquela que você tem que se esforçar para conseguir. Não é isso? Real, é verdade. Ou seja, exercício físico, banheira de gelo. Banheira de gelo, ai meu Deus. Não sei se eu consigo aderir a isso, apesar que também calor talvez sim. Eu acabo falando isso porque eu li aquele livro Nação Dopamina. Ou seja, ela advoga, é uma psiquiatra de Stanford, ela advoga muito pela banheira de gelo. E tem a molécula do desejo, tem 2, né? Tem uma que é nação dopamina e outra que é
Dopamina molécula. É bem legal, porque explica, né? Assim, Exatamente. Eu, como não sou dessa área, eu sou de humanas. Sou de humanas. Aí foi interessante para entender isso. Então, toda a dopamina que você consegue, todo o prazer que você consegue sem esforço, é uma dopamina de baixa qualidade. Isso provavelmente vai gerar dependência, vai gerar gera tolerância. dependência. Então, é isso que as pessoas têm que entender, né? E tanto que agora a gente teve, né, no começo desse ano, ó, aquela lei 15.100, que entrou para as escolas oficialmente. Sim. Então, a gente hoje tem a proibição dos dos celulares. celulares dentro do ambiente escolar. Isso É é lei. ótimo. Não é mais a escola que é chata, Sim. a professora de matemática que não é legal, a coordenadora que é bruxa. Então, agora a gente sabe que isso é uma lei dentro da escola. Vai resolver 100% do problema? Não, porque saindo da escola eles vão pegar os celulares de novo. Mas eu acho que... Mas melhora muito. eu até tenho conversado com alguns pais e que são professores. E aí eu falei, e aí, como é que tá? Como é que tá? Aí ela falou, olha, tá diferente, né? As pessoas estão mais interagindo, as crianças estão... As pessoas estão interagindo Não, entre eu si? tenho uma... Não, eu conversei com uma diretora de uma escola em Fortaleza, no Ceará, eu conversei com ela, e ela falou pra mim assim, Luana, voltei a dar advertência. A molecada tá aprontando no recreio. Eu falei, ai, graças a Deus. Não, mas assim, por isso que eu falei, é contra-intuitivo. Isso a gente tá brincando, mas é verdade. Isso é bom. As crianças brincando em parquinho e se machucando, isso é bom. Nossa, gente, é ótimo. Vamos voltar a quebrar braço. Né? Ortopedista tá precisando de emprego. Eu até postei falando num vídeo que até viralizou que isso, gente, antigamente a pessoa era 5 anos, era só todo mundo lá com o gesso não sei o que, era... Todo mundo tinha uma foto com o gesso assinado. Isso, aí falou, vai acontecer, espero, né? Vai acontecer de novo e tal. Espero. É isso, a gente espera mesmo. Não, eu vou falar de um outro livro espero também. assim, nada grave, mas que as crianças voltem a brincar, sabe? É isso. Que eu como pediatra também não quero. Vamos deixar assim, vamos voltar a dar O advertência. nível mais leve, assim. Pode ser os ralados, né? Pode ser os... Voltando a falar de um outro livro também, eu vou ver se eu coloco na descrição esses livros que a gente está falando, que é o Geração Ansiosa. Ah, esse eu não É conheço. muito interessante Legal. esse livro ele é psicólogo americano, e ele fala sobre o impacto da ansiedade na juventude. Legal. Né? Total. Assim, tem uns estatísticas assim, alarmantes, assim, que de 2010 para 2020, ansiedade e depressão entre jovens americanos aumentou 150%. Nossa. E vai... tá explodindo, né? Explodindo. A tese dele é que ele coloca nas costas das redes sociais isso, né? Ou seja, essa dopamina barata, a falta de interação, ou seja, a falta de... de interação, aí entra o sedentarismo, o isolamento. E ele fala, uma das coisas que ele fala é isso, assim, a criança precisa de interagir presencialmente, porque ela tem que negociar umas com as outras. E esse negócio de brincar com risco é contra-intuitivo, mas isso é saudável para a criança. Claro. Ela precisa aprender a lidar com risco. Sim. Todo mundo sabe disso, né? Andar no meio-fio, né? Aquela coisa assim, você vai cair, não vai cair. Precisa passar por isso. Subir em árvore. Esses dias eu levei minhas filhas no parque e elas... Gente, vi minha filha de 6 anos subindo assim, árvore super alta, eu... Ai, meu Deus, eu caí. Sabe? E ela subindo com uma facilidade. Eu fiquei assim, tipo, sabe, orgulhosa. Ao mesmo tempo, eu falei assim, olha, filha, quando eu tinha essa idade, eu subia qualquer árvore. E eu subia mesmo. Gente... Eu também. Subia qualquer, era da roça. Eu adorava subir árvore. E uma coisa que ele fala é isso, assim, as crianças, elas estão super protegidas na vida presencial. Né? E nas redes sociais, ninguém sabe o que elas estão fazendo. Elas estão lá à vontade. É muito perigoso. A gente fala de tempo de tela, mas a qualidade, o que as crianças e o que as pessoas estão assistindo também é muito importante. Sim. Com certeza. Porque basta 1 segundo, 1 minuto para a criança ter acesso a pornografia, violência, sexo explícito e tudo que vocês imaginam, né? Exatamente. É uma loucura, é uma loucura. E eu falo assim, gente, eu duvido. Pode ser, assim, uma minoria, assim, minúscula que consegue, que eu falo assim, olha, os pais têm total controle, no caso, 100% do que a criança vê, e o adolescente, porque a gente tá falando de adolescente também. O adolescente pior ainda. O adolescente vê, ou com quem que ele fala, com quem interage, imagina. É que os pais nem entendem como funciona direito, né? Assim, mas é uma geração diferente, gente. as coisas estão acontecendo, a gente nem entende. Não, a velocidade é muito rápida, né? Kelly, pra gente caminhar, pra encerrar, eu queria, voltando pra questão da saúde mental,
Autistas têm mais incidência de problemas de depressão e ansiedade do que neurotípicos? Sim, muito mais. Aí entra, né, todos os transtornos, ansiedade, depressão, toque, enfim. E principalmente a gente entra, né, nesses nível 1, porque aí a gente tem um adulto, né, uma adolescente, uma criança funcional, mas que começa a elaborar essas questões, né? Então eu tenho um pacientinho aí de 11 anos, tem um quadro de ansiedade, a gente está trabalhando tudo, porque a prova, aí fica ansioso por causa da prova, e aí não consegue fazer, há muita matéria, não consegue acompanhar, muitas vezes não tem adaptação, aí falta inclusão, e o adolescente, ele quer se incluir, né? Claro. E principalmente em meninas e mulheres, né? No feminino, porque mais incidência acaba tendendo a se fechar, não extravasar o que está sentindo, e tem muitos sintomas internalizantes, nós chamamos. Então, ansiedade, depressão, às vezes até ideação suicida, Sim. entra demais. A questão de ter o que a gente chama de meltdown, shutdown, né? O shutdown, que a pessoa também se fecha, né? Então chega a ter sintomas físicos por conta de alguma coisa. Então, taquicardia, o suor, ou fica todo vermelho. Deve ter muita ansiedade social, fobia social. Isso, entra né? muita coisa. Muito. Porque ao mesmo tempo que ele quer se sentir pertencente, é natural. O ser humano quer se sentir pertencente. Tem uma coisa Ele tem essa dificuldade. A vida romântica é muito difícil, né? Tem também. uma série na Netflix interessante. Amor no Espectro. É maravilhosa essa série, é linda, delicada, assim, mostra a dificuldade que eles têm de se relacionar, né? É muita coisa junto. Entender os comportamentos. A gente fala uma coisa, assim, que pra acho que é bem psicanalítico isso. Vai começar. É profundo, eu gosto. Que a gente fala que pessoa, para ter uma boa saúde mental, ela tem que saber se expressar. Essa, para mim, é uma das coisas mais importantes. Assim, uma pessoa bem regulada emocionalmente é aquela que se expressa, sabe? Consegue falar o que sente. Exatamente. Consegue saber o que está sentindo, né? Consegue saber o que porque tá hoje em sentindo, dia falar. porque hoje em dia saber também é difícil. Exatamente. Para um neurodivergente isso é mais difícil, né? Então, para poder aprender gente, os relacionamentos, a gente tem muita dificuldade. Exatamente. Nossa Senhora. Eu, por exemplo, conversei com meu marido, eu falei, olha, eu estou me sentindo assim. Aí ele, eu falei, olha, eu sei que você não é a intenção. Sim. Porque a gente aprende, né? Eu falo que eu fui aprender muito desenvolvimento, inteligência emocional. Depois, né, na vida adulta. Nós somos uma geração que não se falava disso. E tal. E aí fui estudar muito isso depois, enfim, fiz alguns cursos até de coach, que eu gosto dessa parte. Comunicação não violenta. Comunicação não violenta e tal. Mas como a pessoa se sentiu é o que vai gerar aquela crença, ou enfim, as raízes. Pode ter sido até não a intenção da pessoa. Então, no caso, você não está colocando, entre aspas, a culpa na pessoa. Sim. Ou batendo de frente, mas você fala, olha, o jeito como você agiu fez eu me sentir assim. Porque como você se sente... E é muito difícil, cara. É muito difícil. O neurotípico já é difícil. Mas o neurodivergente, coitado, quer morrer. Não, mas é por isso que a gente criou uma escola, sabe? A gente deu esse nome. Porque a gente tem que aprender isso. Demais. Desde criança. A gente tem que aprender a intenção a dar nome para sentimento, a lidar com sentimento, né? A falar sobre sentimento. O Kelly, para a gente encerrar, qual dica que você dá para pessoas que estão... suspeitando de ter um filho autista ou já tem diagnóstico, é a própria pessoa, o que ela pode fazer para ter uma vida melhor? Olha, o que eu quero trazer aqui de mensagem para vocês, importante é que se você tem aí uma suspeita, seu filho é pequenininho, no caso, criança pequenininha, ou bebê, ou menos de 2 anos, né, eu tô falando, procure ajuda, vá atrás. Porque, normalmente, a mãe, ela tem esse feeling, ela tem um sentimento, ela tem um instinto que fala, poxa, tem alguma coisa errada. E, às vezes, o próprio médico ou um profissional vai desacreditar e falar, não, isso aqui não é nada. Ah, não, coisa da sua cabeça. Ou aquela famosa frase que, cada criança tem seu tempo. E já aconteceu comigo, de pacientes que eu claramente fiz diagnóstico de autismo. A mãe, enfim, consultou outro profissional, ok.
Mas ela falou, não, ele falou pra colocar na escola e aí daqui no tempo a gente vai rever. Falei, meu Deus do céu. Só que o que acontece? Quando a gente tá postergando um diagnóstico ou uma mesma intervenção, não vou fazer o diagnóstico agora, nem dá, criança pequenininha. A gente tá perdendo o tempo dessa criança. E o tempo é vida. Eu sempre falo, gente, tempo é vida. Se a gente posterga 6 meses de uma criança que tem 2 anos de vida, a gente está falando de 1/4 da vida dela. Se a gente posterga 1 ano, a gente está falando da metade. Não dá para deixar isso, sabe? Simplesmente passar. Pode ser muito importante. Então, busca mesmo ajuda. Até mesmo se você falou, poxa, mas me fechei. Porque teve pacientes que chegaram para mim e falou, Kelly, teve uma profissional que eu fui e falou, não, isso aqui não é nada, eu coloco minha mão no fogo, sei lá o quê, se for. E depois de um ano, ela falou, Kelly, eu perdi 1 ano. E depois de 1 ano, eu descobri, aí passou comigo e tal. A gente fez diagnóstico, começou a intervenção. Graças a Deus, a criança tá ótima, maravilhosa, foi a tempo também, enfim. Mas perdeu tempo. É isso. Eu acho que... Então não dá. Não procurem. Eu acho que essa sua fala, doutora Kelly, ela é perfeita, assim. E eu falo isso enquanto escola. Né, na minha experiência de base de escola, quantas famílias chegaram para mim, eu atendendo ali como coordenação, fazendo entrevista, fazendo anamnese, e a família fala assim, não, mas eu trouxe, porque ele ainda não fala. E o pediatra falou que é só trazer na escola que ele vai começar a falar. Meu coração, ele batia aqui quando a família falava isso. Então, assim, a gente sabe que é difícil. A gente não tá aqui dizendo que é fácil você olhar pro seu filho e falar, poxa, acho que o meu filho é autista. Não é fácil. Mas, gente, eu brinco que fono, TO, fisioterapia, psicopedagoga, isso não mata. Entende? Elas não matam, gente. Se você investir dinheiro numa fono de qualidade, numa fisioterapia, numa TO, numa psicopedagoga... Ah, mas meu filho tem só 2 anos, eu vou pôr ele na fono. Vai, porque mal não vai fazer. Não vai fazer. Entende? Então, assim, isso que eu falo. A gente parte do mal não faz. Ah, vai chegar lá na frente, não vai ser nada. Talvez se não tivesse feito nada fosse. Melhor que não isso, né? Então, a intervenção seja precoce. Isso, enfim, eu nem contei a história, mas depois a gente pode colocar de outro episódio. Vocês podem lá pesquisar nas minhas redes sobre a história da minha filha, mas a gente fez intervenção precoce, ela teve uma suspeita de autismo. Que foi bem no início, com 8 meses de vida, e a gente não chegou a confirmar, mas fizemos todas as intervenções dos 8 meses, 7, 8 meses, até os 2 anos, quando ela teve alta. Mas, será que teria fechado? Nunca vou saber. Mas pra que saber? Exato, mas ótimo, né? O que eu podia fazer, o que eu fiz, estava ao meu alcance. Por isso que isso, sempre que eu falo, me emociono, porque eu sei o que pode fazer de diferença, sabe, para uma família. Então, quero que todas possam ter acesso a isso. E eu acho que é isso, sabe, doutora? A gente vê o sofrimento da família quando chega lá na frente e é muito mais difícil de voltar. Sim. Sabe? Então, assim, tá na dúvida, procura uma ajuda. Escuta o professor, escuta o coordenador da escola. Nossa, tirei da escola porque a professora falou que a minha filha não estava falando ainda e já devia estar falando. A professora, ela lida com 40 crianças por ano. Não, e ela tá há muito tempo com a criança. Exato. Quantas vezes vem por uma indicação da escola, uma orientação da escola? É extremamente importante. Então, esse conjunto, sabe? Ninguém quer o mal da criança. Eu acho que é isso. A gente não quer que aquela criança sofra. Exato. E é por isso que a gente tá falando o que a gente tá falando. E então, acho que esse episódio é super importante e relevante. A gente quer te agradecer obrigada, por ter vindo, porque é extremamente importante a gente falar sobre isso para pais. Sim, e para adultos que não têm o diagnóstico. Busquem também. Exato. Você pode se encaixar em você mesmo. Ajudar. Várias questões, não é porque você é adulto que você não precisa lidar com algumas coisas e você vai ter um alívio às vezes, né, de saber por que das coisas, por que eu sou assim, e, enfim, ajuda demais. Muito e obrigado, para os educadores, né? E para os educadores, sim. Educadores, a gente são maravilhosos e tem um papel importantíssimo. De mão dada aí com a família e com os profissionais da saúde. Eu falo que a gente, eu brinco que a gente é o elo aqui. Terapeuta, isso aí. Qual que é o seu Instagram?
Então, meu Instagram é o @pediatria descomplicada. Eu tenho também o canal do YouTube, você pode pesquisar todas as redes, Pediatria Descomplicada, tem podcast, tem blog, a gente está colocando sempre muita informação sobre esse e outros assuntos. Tem muita coisa legal no Instagram dela. A gente queria te agradecer. Eu já marcar um próximo para falar superdotação. Vamos falar. Obrigado mesmo, Com viu? certeza. Obrigado mesmo. Obrigada, doutora. Imagina, prazer. Obrigada a vocês que nos ouviram até aqui. Se inscrevam.